Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento básico do sistema Control ID. O equipamento que eu vou estar utilizando é um ID Face. Então vamos lá. Eu já cheguei a conectar o aparelho aqui na rede e já até fizemos alguns testes. Então eu vou exemplificar e dar uma resumida para vocês. Eu cheguei a alterar a senha padrão e colocar uma senha mais segura. A senha padrão normalmente vai ser admin admin, mas vocês podem estar sempre alterando se vocês quiserem. O processo você pode fazer tanto pela interface web quanto direto pelo aparelho. Eu aconselho fazer tudo pela interface web, então eu vou conectar aqui. Essa daqui vai ser a tela inicial do nosso ID Face. Um ponto importante, esse equipamento está sendo utilizado no modo standalone. Mas o que isso significa? Significa que todas as configurações e informações estão sendo armazenadas diretamente no equipamento. Eu não estou usando nenhum outro software para trabalhar em cima dessa interface. É tudo diretamente pelo ID Face. Então, eu vou comentar sobre algumas funcionalidades básicas e rápidas para vocês entenderem. Aqui temos a quantidade de usuários cadastrados, a questão de faces cadastradas para o reconhecimento facial, a questão de regras e horários e o total de acessos cadastrados pelo equipamento. Eu posso liberar o acesso direto pela interface web clicando aqui. O equipamento vai liberar e mostrar aqui junto aos últimos eventos. Eu posso vir aqui no canto, clicar em cadastrar e seguir para cadastrar usuário. Eu posso cadastrar direto por aqui mesmo. Ou eu posso fazer que nem em nosso teste. O que a gente fez? A gente foi em tipos de usuário e criamos uma nova tabela de usuários cadastrados. Clicando em adicionar, você vai preencher somente o espaço com o nome. Na opção necessita visita, você deixará desmarcado. Você vai clicar em salvar e o usuário será adicionado. Bom, no nosso caso não apareceu nada porque está tendo algum problema no software. Aqui nessa coluna, por exemplo, a gente tem esse tipo de usuário teste. Eu vou clicar nele para editar. Eu fiz isso com alunos, colaboradores e esse teste. O restante já vai vir por padrão de fábrica. Eu achei que seria mais interessante deixar separado esse tipo de usuário como alunos e colaboradores, porque seria mais fácil em questão de monitoramento. Até em questão de usuários cadastrados fica muito mais simples esse tipo de separação, já que tem a parte de departamento, que seria o grupo que eu vou vincular a esse usuário. Então, para resumir, eu cadastrei alguns alunos aqui. Eu posso dar para qualquer um deles a opção de administrador, e você vai ter a face cadastrada para reconhecimento facial. A parte da senha não é necessária agora. Enfim, eu criei aqui, e agora a gente vai partir para a parte de departamentos. Os departamentos seriam como se fossem grupos que eu iria atrelar a esses usuários. Então eu criei G alunos e G colaboradores. Para criar, é só clicar ali em adicionar, criar um nome, você já pode vincular um usuário a esse grupo, posso inclusive até vincular uma regra de horário. Você vai clicar em salvar e vai ficar preenchido assim. Em seguida, a gente tem aqui horários. Seria uma regra de horários que eu posso criar. Então, eu criei a regra de horário para alunos e para colaboradores. Você pode fazer isso separadamente. Para criar uma regra de horário, você pode clicar em adicionar. Você vai escolher um nome e vai editar suas regras. Para exemplificar, eu vou clicar na regra de horário alunos. Eu criei dois tipos de regra. A primeira é do horário comercial, que da segunda a sexta-feira está liberado acesso dos alunos das 7 da manhã até as 10 horas da noite, e de sábado e feriados, das 9 ao meio-dia. Então, é só clicar em salvar. Aqui, como já está criado, eu posso cancelar normal. Sobre a questão dos feriados, a gente pode criar até 3 grupos de tipos de feriados. Por que isso? Às vezes tem algum feriado que cai no meio da semana e outros no final de semana. Então você consegue dar aquela filtrada. E é aqui que você consegue escolher se ele vai se repetir anualmente ou não. Tipos de usuário foi a questão que eu expliquei anteriormente sobre a separação de cadastros de usuários. Campos customizáveis é um campo muito interessante. Você pode aumentar o nível de detalhes no cadastro do seu usuário, podendo tornar obrigatório ou não. Então, no exemplo aqui, tem CPF, endereço, e-mail, celular e telefone. Eu posso até criar uma regra nova. Eu venho aqui em adicionar, seleciono uma tabela, que sempre será usuários, e o tipo vai ser a forma de preenchimento que vai ser. Se vai ser um texto, que pode incluir caracteres, letras, números e símbolos, ou se vão ser somente números. Só os números inteiros que iriam conseguir preencher nesse caso. Então, um exemplo, eu vou colocar um teste. Eu vou criar o teste 1
e você vai determinar se esse campo aqui vai ser obrigatório ou não preenchimento. Você vai salvar e ele vai aparecer aqui. Se eu vier aqui para cadastrar um aluno, eu clico em cadastrar. Esse código você pode deixar assim, que ele vai preencher automaticamente. Você vai clicar aqui para criar o nome da pessoa, e se no seu sistema existe número de matrícula, você pode preencher nesse quadrado aqui. O campo de senha você pode deixar apagado. E na parte de data de início e final, se você quiser colocar a partir da data de cadastro, você pode. Sobre o horário final, você pode determinar o fim de um contrato. No caso de um aluno, você pode definir um contrato semestral, por exemplo. Você pode definir essa data limite, mas ainda assim não é um campo obrigatório. Aqui você vai colocar o CPF. Um detalhe importante: a escrita em vermelho indica que são campos obrigatórios a ser completados. Você deve preencher eles ou você não vai conseguir salvar o cadastro. Então você completa com um e-mail, o celular, o telefone e o campo que acabamos de criar, o teste, que vai ficar aqui. Feito isso, a gente pode vir em departamentos. Esse é o grupo que eu posso atrelar a esse usuário. Por padrão, ele já virá vinculado a um grupo. Você vai desmarcar e vai selecionar o grupo criado para esse usuário. A aba Cartões é para caso você queira cadastrar algum chaveiro. E o que acontece sobre a questão de horários? Como nós já vinculamos esse usuário a um grupo que já estava atrelado a uma regra de horário, você não precisa estar preenchendo aqui. A opção Sempre Liberado você vai desmarcar para que ele não possa dar nenhum tipo de conflito. E o PIN é um código que você pode colocar direto no equipamento caso ele não estiver detectando o rosto desse usuário. Caso dê não autorizado ou por algum N motivo o equipamento não estiver conseguindo detectar o rosto dele. A opção Facial pode mandar o comando para cadastrar a foto do usuário direto para o equipamento. Mas eu aconselho você mesmo tirar uma foto seguindo a cartilha que o próprio Central ID recomenda. Como por exemplo, um fundo branco, a pessoa não estar usando óculos, não estar pegando sombra, para melhor detecção para fazer esse reconhecimento. Então temos aqui a aba da foto, e para selecionar eu clico em arquivo. Eu cheguei a tirar algumas fotos de teste aqui. Para você no vídeo vai estar ocultado por questão de privacidade. Eu seleciono a foto e clico em salvar. Como eu já estou cadastrado, eu não posso salvar, senão vai acabar acusando que essa foto já está cadastrada no sistema. Feito isso, você vai salvar e o seu usuário vai estar cadastrado. Um ponto importante é que eu posso, por exemplo, escolher se um usuário vai ser ou não um administrador do sistema. Por quê? Quando o equipamento identifica um administrador, ele já poderia fazer algumas coisas de configurações. Caso seja algum outro usuário que não seja administrador, esse não vai dar o acesso a essas configurações. Outro ponto importante é a questão de relatórios. O que a gente pode fazer aqui? Além da gente poder exportar esses relatórios, a gente ainda vai ter alguns recursos já determinados pelo sistema. Então, aqui em acesso global, eu posso filtrar a data inicial e final, assim como a hora também que eu quero esse relatório. Eu posso buscar referente somente a um ou a um grupo de usuários, ou inclusive as regras de horário já ditadas anteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero pegar o relatório de todos os alunos que teve esse mês. Eu seleciono o grupo escolhido e aperto em listar. Ele vai mostrar na tela para mim referente a esse período. Se eu quero imprimir, eu vou clicar nesse botão para imprimir. Vai abrir uma nova aba no navegador mostrando esse relatório. Você vai apertar em imprimir, você vai escolher o destino como a sua impressora que está cadastrado, ou você pode optar por baixar como PDF clicando aqui. Quando você clicar para salvar, você vai escolher a pasta que você quer salvar no computador, vai clicar no botão e o download do relatório vai estar concluído. E aqui, como eu tinha comentado anteriormente, a gente tem a opção de exportar. No campo de exportação, a gente só vai ter a opção de exportar na extensão CSV. Às vezes, você tem algum sistema que faz o controle automático ou gera algum tipo de fatura, caso você tenha um software CRM que faz isso. Você pode acabar atrelando essa funcionalidade para deixar algo mais automatizado, vamos dizer assim. Então, resumindo, tudo isso daqui é a parte mais básica que tem na interface web. Para o usuário final, ela é a parte mais interessante e que vale mais a pena dar uma olhada. Então agora, eu vou partir para a gravação em celular para gravar o desbloqueio. A gente está aqui de volta pelo equipamento ID Face. Então, como que esse aparelho funciona? Essas pequenas lanterninhas que estão brilhando aqui em roxo, elas são um sistema de reconhecimento facial.
É o infravermelho, né, que pelo celular acaba mostrando. Aqui eu vou ter a hora e a data. Embaixo eu posso colocar a logo da empresa. E um ponto importante que eu já ouvi uma galera questionando: é fácil qualquer pessoa acessar o menu para alterar alguma informação? Não. Como eu determinei por ser administrador do sistema, qualquer outra pessoa que tentasse acessar ou mexer no equipamento não iria conseguir. Se eu apertar menu, o aparelho vai pedir para eu me identificar. Se eu não vincular pelo menos uma pessoa como administrador, essa funcionalidade fica aberta para qualquer um mexer realmente. Então esse é um ponto importante a se levar em questão. Então vamos supor, eu sou um aluno, eu venho aqui na frente e o acesso vai ser liberado. Assim que eu saio do alcance do aparelho, ele vai voltar ao normal. Como eu sou administrador, o menu aqui me reconheceu, me permitindo fazer toda a configuração se eu precisar mexer. Aqui vão ter sim algumas coisas que o administrador vai poder alterar, mas nada que não dê para fazer pela web.